Pai de amor, de bondade, espiritualidade amiga, nossos anjos guardiões, queremos te agradecer por mais a oportunidade de estarmos aqui encarnados, podendo buscar a evolução moral e espiritual. Que possamos ouvir as palavras do Evangelho, que possamos ouvir a palestra e que possamos também levar junto conosco os teus ensinamentos para a nossa vida diária. Ilumine, Senhor, sempre que possamos trabalhar e caminhar na seara do bem. Te pedimos, espiritualidade, que ilumine a nossa palestrante Beatriz, que ela possa passar para nós os seus conhecimentos e seguindo a intuição também dos bons espíritos. Que a Adriana faça a leitura do Evangelho, das palavras de Jesus, que possamos também refletir nas nossas atitudes diárias. Obrigada, espiritualidade. Irmã Ana, mentora espiritual da nossa sala de fluidoterapia. A irmã Lúcia, mentora espiritual desta comunidade. E tantos outros espíritos superiores que sempre iluminam e acompanham e apoiam este trabalho. Que assim seja. Progressão dos mundos. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ela pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece aos homens o limite final das coisas, é apenas um meio de chegar, por meio da transformação, a um estado mais perfeito. Porque tudo que morre é para renascer, e nada volta para o nada. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir um mundo em suas diversas fases, desde o instante em que se agregam os primeiros átomos que servirão para constituí-lo, veria que ele percorre uma escala contínua e progressiva, mas em graus pequeníssimos para cada geração, e oferece a seus habitantes uma morada mais agradável à medida que eles também avançam no seu ninho de progressão. Assim, caminham paralelamente o progresso do homem, dos animais, seus auxiliadores, dos vegetais e dos habitantes, pois nada fica estacionário na natureza. Como é grandiosa esta ideia e digna do Criador! E como, em contrário, é pequena e indigna do seu poder aquele que concentra toda a sua atenção e providência do minúsculo torrão de areia que é a terra, e reduz a humanidade a alguns homens que o habitam. Assim é a terra, seguindo essa lei da progressão dos mundos, esteve material e moralmente em um estado inferior ao que está hoje, e atingirá, sob esses dois aspectos, um grau mais avançado. Ela atingiu um de seus períodos de transformação, em que de mundo expiatório se tornará em mundo regenerador, onde os homens serão felizes, pois a lei de Deus reinará. Boa noite a todos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos. Então, nós vamos falar hoje e compreender um pouquinho mais hoje a respeito de nós mesmos, né? Nós vamos falar sobre tentar responder essas duas questões. Ser emocional ou racional? Como é isso? O que é melhor? O que somos? Né? E o que diz o Espiritismo a respeito destes dois seres? Emocional ou racional? O que é melhor? É ser assim ou ser daquele jeito? Para começar, então, vamos começar do princípio da criação, que diz que quando Deus criou o mundo, ou seja, primeiro ele criou o universo, né? Progressão dos mundos, e depois veio Jesus dizendo que, confirmando,
que na casa de meu pai há muitas moradas. Quantos de vocês já não ouviram, né? Esse dizer que Jesus falou, confirmando a criação do universo. Na casa de meu pai há muitas moradas. Deus criou o universo, muitas moradas, muitos mundos, e então criou os espíritos, para que nestes mundos, habitassem. Criou os espíritos para habitar esses mundos e para que evoluíssem. Mas ao colocar lá estes espíritos, lembrando que criou-os todos iguais, simples e ignorantes. A nenhum espírito, ao criar, Deus deu a superioridade perante outro. Todos iguais, simples e ignorantes. Mas também nos deu o livre-arbítrio. Esse tão falado livre-arbítrio, né? Esse presente que Deus nos deu, o qual nós ainda não sabemos usufruí-lo com toda a dignidade, com toda a perfeição. Por isso estamos aqui ainda. Nos deu o livre-arbítrio, que é o quê? A nossa vontade e a nossa escolha. Nós podemos escolher o caminho que seguimos e podemos fazer as nossas vontades. Claro que ao nos dar o livre-arbítrio, nos deu uma enorme responsabilidade para com as nossas escolhas e as nossas vontades. Mas com que objetivo? O objetivo de nos aperfeiçoarmos e evoluirmos, para que um dia habitássemos mundos felizes, para que um dia alcançássemos a felicidade máxima, ou a perfeição, que a gente tanto fala. Essa finalidade, esse objetivo, quando a gente diz a perfeição, é a minha perfeição, é a sua perfeição, mas com um objetivo maior, a harmonia universal, ou seja, a fraternidade. Mas ao criar-nos, ao colocarmos nós, espíritos, para habitar esses mundos, Deus percebeu, fomos nos aperfeiçoando e evoluindo, mas Deus percebeu que ainda precisávamos, com toda a evolução que alguns já tinham alcançado, ainda precisávamos evoluir muito mais, aprender muito mais, a desenvolver a nossa inteligência, o nosso intelecto e a nossa moral. Então, ao ver isso, Deus escolheu a espécie humana para que através do corpo material nós conseguíssemos desenvolver muito mais o nosso intelecto, a nossa inteligência e a nossa moral. Que na evolução do qual alguns espíritos já haviam alcançado, ainda precisava evoluir, precisava aprender muito mais sobre a inteligência e sobre a moral. E então, Deus nos deu um corpo material. O meu espírito, ao meu espírito, Deus me deu este corpo. Hoje, em outras encarnações, tive outros corpos. Mas a questão aqui é que Deus nos deu um corpo para que o nosso espírito habitasse. Mas como entender isso? Como é que o meu espírito habita neste corpo? Como ele comanda? E aí entra o Livro dos Espíritos, na questão 146, onde Kardec pergunta
aos espíritos superiores o seguinte: a alma tem uma sede determinada e circunscrita no corpo? A resposta: não. Mas está mais particularmente na cabeça, entre os grandes gênios, os que pensam muito, e no coração, nos que têm sentimentos elevados, dedicados à humanidade. Continuando. Que pensar da opinião daqueles que colocam a alma num centro vital? Porque provavelmente muitos de nós aqui pensamos que o nosso espírito está todo na cabeça, que a cabeça, nós pensamos que a nossa cabeça comanda o nosso corpo. Não é assim? Não é o conhecimento universal? A resposta: isso quer dizer que o espírito se localiza de preferência nessa parte do vosso organismo. Nos grandes gênios, naqueles que pensam muito, o espírito habita a cabeça. Naqueles que são movidos a sentimentos, a emoções, habitam o coração. É aqui que o meu espírito comanda. Para aqueles que colocam a alma no que consideram como centro da vitalidade, a confundem com o fluido ou princípio vital. Contudo, pode-se dizer que a sede da alma, esse é o mais importante, pode-se dizer que a sede da alma está mais particularmente nos órgãos que servem às manifestações intelectuais e morais, aquilo que me move. Mas como entender ainda melhor o que os espíritos estão querendo dizer ali? Para mim ainda não dava para compreender com profundidade. Então, eu fui buscar nesta obra, na filosofia de Sócrates, de Platão e de José Fernando Araújo. O mesmo que os espíritos respondem aqui a Kardec, Sócrates e seu discípulo Platão já falaram lá, 400, mais ou menos 500 anos antes de Cristo. E onde na atualidade, o nosso grande cientista, que estuda o comportamento humano com grande profundidade, o qual está procurando aplicar aqui nesta casa um projeto ultimamente mais recente com o título Identidade Eterna. Estes 3 filósofos e estudiosos falam a mesma linguagem. Sócrates falava que o homem é dividido em 3 partes, é comandado por 3 partes. O homem cabeça, o homem peito e o homem ventre. Veio Platão, discípulo de Sócrates, filósofo da política na época, e disse que o homem cabeça que Sócrates falava, nos estudos dele, Platão viu que o homem cabeça era o homem pensador, o homem razão. Platão disse ainda que o homem peito de Sócrates, ainda para Platão, na época, o homem razão
Em termos políticos, lá seriam os governantes. O homem peito, o homem emoção, o homem vontade, seriam os sentinelas. E o homem ventre? Para Platão, a força movedora, a força motriz da atividade, da proatividade, estava no baixo ventre, na barriga. Isso é que fazia com que as pessoas se movimentassem, agissem. Aí vem José Fernando Araújo e nos coloca que o homem cabeça de Sócrates, o homem cabeça, o homem razão, o homem pensante de Platão, está num núcleo teórico. Esse homem é um homem de raciocínio, é um homem pensador, buscador do conhecimento. Enquanto que o homem peito de Sócrates, os sentinelas de Platão, estão no núcleo emocional. José Fernando chama de núcleo emocional. Esse núcleo emocional estão as pessoas que pensam, que agem, que fazem tudo através dos sentimentos, através das emoções. O homem baixo ventre, para Sócrates, para Platão, seriam os trabalhadores, a proatividade, os executores, os fazedores. José Fernando coloca este homem no núcleo ativo. São os proativos, são os fazedores, são os executores. Realmente são os trabalhadores. Então quer dizer que nós estamos separados. Vamos colocar só nós aqui. É a humanidade, somos nós espíritos. Estamos separados em homem pensante, o homem teórico, o homem emocional e o homem ativo, fazedor. Quer dizer que eu, Beatriz, dentro deste conhecimento, sou uma pessoa movida. A minha força, a força do meu espírito, tudo que eu faço, está numa visão emocional, sentimental. Outros aqui, de vocês, estão analisando, estão pensando e já se encontraram. Eu sou uma pessoa questionadora, eu busco conhecimento, eu analiso as coisas. Essa pessoa aqui, entre vocês, que é mais movida desta forma, está no núcleo teórico. Teu espírito, você se move através dessas funções. Enquanto que o ativo, o núcleo ativo, ele é o de fazer. Primeiro vamos fazer. Depois eu vou pensar. Depois eu vou pensar, depois eu vou sentir, ou depois eu vou sentir e depois eu vou pensar. Mas primeiro eu vou fazer. A minha composição, por exemplo, eu sinto, emoção. Depois, eu penso. Teorizo.
e depois eu ajo. Que é o ativo, é o fazer. Eu, por exemplo, tenho uma grande dificuldade com esse aqui. Eu deixo para fazer muito depois. Uma pessoa que está no ativo não vai conseguir conviver com um termo. Espere um pouco, depois eu faço. Não consegue. A urticária vai bater nela. Ela tem que fazer primeiro. Depois ela vai sentir, depois ela vai pensar. Qual é o melhor disso tudo, então? Não tem nenhum melhor, nenhum pior. Somos nós. Somos nós evoluindo. Somos nós aprendendo. Somos nós praticando. Somos nós compreendendo aquele que age menos, compreendendo aquele que pensa mais, e eles compreendendo a mim, que sou movida mais a sentimentos, a emoções. Perceberam qual é a intenção final? A fraternidade. Uns compreendendo os outros. Um não é melhor que o outro. Se hoje, nessa encarnação, eu vim movida ao emocional, numa outra, eu posso vir movida ao fazer. A minha prioridade vai ser fazer. Em uma outra, vai ser pensar mais. Descobrir, através da teoria, do conhecimento, descobrir alguma coisa que ajude a humanidade a crescer. Assim, aquele que pensa, aquele que sente, também tem um papel na ajuda à humanidade, assim como os espíritos falaram na resposta. Assim como aquele que executa, também tem um papel. Todos nós vamos experienciar todos esses núcleos. Porque senão é fácil para mim julgar você que é mais ativo, que não sente tanto como eu. Ter preconceito por aquele que pensa mais. Como é que eu vou chamar? Como é que vocês chamam no dia a dia de vocês, vulgarmente, aquela pessoa que pensa, peraí, fria, não é? Ó, como essa pessoa é fria, não demonstra sentimento nenhum. É a visão de vida dela. É a forma que ela vê a vida. Na verdade, todos nós, independente do núcleo que estamos, ativo, teórico, emocional, todos nós sentimos, todos nós pensamos e todos nós agimos. O diferencial está na força do meu espírito, aquilo que me move, que eu primeiro vou sentir. Depois, eu, Beatriz, primeiro vou sentir. Depois vou analisar. E depois eu vou agir. Enquanto que o outro vai agir primeiro, depois vai sentir, depois vai analisar. E assim vice-versa. Todos nós vamos experienciar tudo. Mas aí, vocês poderiam dizer assim, e essas diferenças? Essas diferenças trazem muitos conflitos. Na pergunta 804 do Livro dos Espíritos, nos fala das desigualdades das aptidões. Nós vimos no início que Deus nos criou iguais, sem nenhuma diferença.
nos deu o livre-arbítrio, nos deu a vontade própria, a nossa livre escolha, para agirmos conforme quisermos. Acontece que muitos de nós escolheu cruzar os braços e deixar para depois. Escolheu não ouvir um pai e uma mãe. Escolheu não dar importância para o estudo, que levaria a algum lugar maior. Nossas escolhas. Assim foi onde fomos nos diferenciando uns dos outros. Fomos adquirindo aptidões mais que o outro. A gente diz hoje que cada um de nós temos as nossas qualidades e os nossos defeitos. Nós dizemos que nós temos as nossas limitações. Temos, sim. Afinal de contas, fomos nós mesmos que impomos isso em nós. Conforme nós fomos encarnando, conforme nós fomos trabalhando e batalhando para a evolução do nosso espírito, nós fomos decidindo se queríamos ir adiante ou se queríamos ficar um pouco para trás. Primeiro eu vou sentar e vou descansar um pouco, depois eu vou estudar, depois eu vou ver aquilo, depois eu vou resolver aquela situação lá. Nossas escolhas. Assim, uns foram se adiantando, adquirindo especialidades, aptidões à nossa frente. Foram adquirindo mais uns que os outros. Fomos criados iguais. No capítulo 9 do Livro dos Espíritos, o capítulo todo fala sobre a lei de igualdade. Mas nós vamos falar da desigualdade das aptidões. E a questão 804, Kardec pergunta para a espiritualidade: por que Deus não deu as mesmas aptidões a todos os homens? E a resposta é que os espíritos respondem da seguinte maneira: Deus criou todos os espíritos iguais, mas como cada um viveu mais ou menos, experienciar, vivenciar, consequentemente adquiriu maior ou menor experiência. A diferença está na experiência e na vontade, que é o livre-arbítrio. Daí uns se aperfeiçoam mais rapidamente do que outros, o que lhes dá aptidões diversas. A variedade dessas aptidões é necessária para que cada um possa concorrer com os desígnios da providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais, ou seja, as nossas limitações. O que não pode ou não sabe fazer, o outro faz. O que eu não tenho de aptidão para ajudar na evolução do mundo, você tem. Você tem. O que você não tem, o outro tem. O que o outro não tem, eu tenho. Assim concorre que cada um de nós contribui. Com mais ou com menos aptidões, todos nós contribuímos para a evolução do mundo. Para a nossa evolução. Para a evolução conjunta. Voltando ainda à questão. Essas diferenças em nossas vidas, essas diferenças de aptidões, essas diferenças de espírito vivenciar, eu sendo emocional, você sendo teórica, você sendo ativa, não trazem conflitos para nós? Coloquem-se dentro de casa, do seu próprio lar, no seu trabalho. Quantas dificuldades? Quantas vezes você olha para o outro e diz: como essa pessoa é lenta. Ai, como essa pessoa é agitada. Ela podia parar um pouquinho, como ela é nervosa. Ai, como essa é chorona. Como essa se emociona com facilidade.
gente às vezes perde a paciência, né? Ou no trabalho, ou em casa com os familiares. Porque essas são as nossas diferenças. Mas essas diferenças não são elas que trazem esses conflitos. Os conflitos são trazidos pelo nosso orgulho e pelo nosso egoísmo. Porque eu não tenho paciência com você? Porque eu não tenho paciência com o outro? Porque eu não o compreendo? Porque eu não o entendo da forma que ele age nesta vida? Como eu, como emocional, como entender uma criatura que não tem sentimentos? Que não se comove com alguém que se acidentou? Ou com alguém que está doente? Não é que ele não se comove. Ele tem a visão dele dessa questão ali. Então, as nossas diferenças não são causadoras dos nossos problemas. Vocês viram que as nossas diferenças são solução para contribuir para a nossa evolução. É disso que cada um de nós precisa. Você me ajuda fazendo eu te compreender a tua visão, tendo a caridade de te respeitar. Assim como aquele que pensa mais, que age mais, também tem que me entender como eu sou, como eu vejo o mundo. Ainda são os nossos orgulhos e os nossos egoísmos que atrapalham nossas vidas. E nós, para terminar, nesta casa, José Fernando abriu um projeto a pedido da espiritualidade. Ele já aplica na vida dele há muito tempo. Ele já é um conhecedor do comportamento humano, pesquisador do comportamento humano. Trabalha com isso, mas nesta casa, a pedido da espiritualidade, ele abriu um projeto que chama-se Identidade Eterna, baseado neste conhecimento. Onde muitos de vocês já estão tendo agora a oportunidade de entender muito mais do que eu estou falando aqui, muito melhor, com muito mais profundidade. O meu papel aqui, hoje, era mostrar para vocês que ele explica essas diferenças. E que ele mostra que são essas, o Espiritismo, essa doutrina que os Espíritos nos deixaram, mostram que essas diferenças são necessárias para a nossa evolução. Que é através dessas diferenças, dessas formas de ver a vida, de vivenciar, de experienciar a vida, é que vai fazer com que nós consigamos a fraternidade universal. É através deste conhecimento, conhecendo cada um dentro de si, que nós vamos conseguir encontrar e chegar à harmonia universal. Muito obrigada. Bem, obrigado, Beatriz, pela palavra, e que possamos realmente refletir, né, nas nossas atitudes e tentar realmente nos conhecer melhor, não julgando e se respeitando uns aos outros. Eu gostaria que permanecesse em silêncio agora para ouvir a oração que a Beatriz irá proferir e assim nos preparando para a fluidoterapia. Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, que nos assistem, nos amparam neste momento, cada um de nós. Obrigado pelo conhecimento, obrigado pelo amparo. E pedimos, nos acompanhe sempre, nos intuindo, nos auxiliando em nossa caminhada, para realmente conseguirmos chegar ao objetivo final, sermos seres
espíritos evoluídos, emocionais, racionais, ativos, mas que possamos encontrar a fraternidade universal. Obrigada por tudo e que possamos todos nós seguir em frente durante essa semana. Que assim seja.